Nas montanhas, a parte mais perigosa da jornada começa justo depois do cume. Neste exato momento, sob toneladas de gelo no Alasca, numa fenda profunda das Torres Mendenhall, repousam os corpos de duas lendas, o experiente Ryan Johnson e o fenomenal Marc-André Leclerc. Eles realizaram uma escalada impossível, mas a montanha os levou no momento de maior triunfo, sem deixar nenhuma chance para os socorristas. Como um assalto perfeito se transformou em silêncio fatal. E por que esse gênio solitário passou a vida inteira fugindo da realidade rumo à vertical? Imagine uma mente que parece uma colmeia agitada, ruído, caos, flashes infinitos de pensamentos incontroláveis. Era assim que Marc-André Leclerc vivia. Ele nasce em 1992, na ilha de Vancouver, mas desde os primeiros anos se sente um estrangeiro no próprio corpo. Os médicos dão o diagnóstico: transtorno de déficit de atenção. O próprio Mark chama sua condição de cérebro de esquilo. Ele simplesmente não consegue ficar parado. As salas de aula se transformam em celas de isolamento. O sistema exige disciplina e silêncio, mas isso só causa rejeição e um profundo sentimento de isolamento em Mark. Enquanto os colegas estudam, ele busca uma saída do labirinto da própria consciência. O ponto de virada chega quando ele faz 8 anos. O avô lhe dá o livro Quest for Adventure, uma coletânea de histórias sobre grandes viagens e sobrevivência. Mark abre as páginas e vê o mapa de outro mundo. Um mundo onde as pessoas vivem no limite, arriscam e vencem. Esse livro se torna o catalisador. Ele entende que os limites do possível existem apenas para serem ultrapassados. Aos 9 anos, ele pisa pela primeira vez na academia de escalada Project Climbing. Ele se aproxima da parede alta, agarra os apoios e se afasta do chão. E no mesmo segundo, acontece algo incrível. O ruído na cabeça desaparece. O cérebro de esquilo para. Chega um silêncio absoluto, cristalino. A vertical lhe dá instantaneamente o foco mental que ele buscava há tanto tempo. Agora, escalar para ele não é esporte nem exercício. É a única maneira possível de existir e gerenciar a realidade. Aos 15 anos, as paredes da academia ficam pequenas demais. Marc-André vai para as montanhas ao redor de Agassiz. E o que ele faz lá deixa os profissionais de cabelo em pé. Seu equipamento parece mais um lixo de museu. Cordas velhas, mosquetões duvidosos, sapatilhas gastas. Ele escala onde qualquer falha técnica garante uma queda, mas logo ele abandona até essa proteção fantasma. Mark migra para o free solo. Agora, entre ele e o chão, não há nada além de ar. Em 2013, ele se muda para Squamish. Esse lugar é a verdadeira meca dos escaladores canadenses, onde monólitos de granito brotam direto da floresta. Mark eleva o nível imediatamente. Ele realiza a primeira ascensão livre da via The Temptation of St. Anthony. O grau de dificuldade 5.13a já é território da elite, um nível inatingível para a maioria dos mortais. A comunidade local olha para ele com uma mistura de admiração e terror. Esse cara de cabelo despenteado ignora completamente as medidas de segurança convencionais. Ele joga fora o cronômetro e se recusa a participar da corrida por recordes. Para ele, só importa o processo. Enquanto outros buscam fama, Mark busca uma interação pura, sem interferências, com a rocha. Ele se torna um fantasma das pedras, incrivelmente talentoso, mas assustadoramente descuidado. 700 metros de granito cinza pairando sobre a estrada, projetando sombra sobre a cidade inteira. Este é o Stalwamus Chief, o ídolo de pedra de Squamish, que a maioria dos alpinistas encara com tremor reverente. Mas em 2013, Marc-André Leclerc o vê de outra forma. Ele vê aqui um playground para um experimento insano. Em sua mente, nasce um plano que parece fisicamente impossível para um único dia. Ele vai encadear em solo 3 das paredes mais difíceis, uma atrás da outra, The Grand Wall, Uncle Ben's e University Wall. Mark se aproxima da base de The Grand Wall. Um grupo comum leva um dia inteiro nessa via, carregado com quilos de ferro, cordas e dispositivos de segurança. Leclerc leva apenas sapatilhas e um pequeno saco de magnésio na cintura, nada mais. Ele toca a pedra e começa a subir. Imagine este momento.
Um homem pendurado nas pontas dos dedos a 300 metros de altura, sob seus pés, o vazio absoluto, o vento assobiando e os topos das árvores, que parecem musgo. Um movimento errado, um cristal de granito escorregadio, uma cãibra muscular. E a gravidade encerra esta história instantaneamente. Não há ninguém para resgatá-lo. Simplesmente não existe corda de segurança. Mas Mark não parece assustado. Seus movimentos são fluidos, dançantes, como se ele estivesse dançando na vertical. Neste momento, ocorre uma estranha metamorfose. Aquele mesmo cérebro de esquilo que o atormentava na escola, aqui se torna seu superpoder. O caos de pensamentos desaparece, deixando um foco cristalino. Ele se dissolve completamente na ação. Mark voa por The Grand Wall, desce correndo e imediatamente começa a via seguinte. Uncle Ben's, depois University Wall, é uma verdadeira maratona vertical. Seus dedos estão em carne viva pelo granito áspero, os músculos queimam com ácido lático, mas ele continua. Outros alpinistas, pendurados nas paradas, o observam com olhares atônitos. Uma figura solitária passa por eles, violando todas as leis do bom senso e da segurança. Quando o sol começa a se pôr, Leclerc completa a encadenada. Ele está no topo, respirando pesado, olhando para o horizonte. Ele acabou de fazer o que era considerado impossível e fez de um modo que não perdoa erros. Este dia se torna um divisor de águas. De um talentoso andarilho amador, ele se transforma instantaneamente em uma figura de escala elite. A comunidade entende, diante deles não está apenas um aventureiro, está um homem com uma psique fenomenal, capaz de controlar o medo animal onde os outros congelam. Leclerc provou para si mesmo que seu caminho é o do solitário. Ele desce com absoluta certeza. Está pronto para as grandes montanhas. O vento aqui é tão forte que pode arrancar um homem adulto da parede como uma folha seca do galho. Em 2015, Marc-André Leclerc deixa o granito aconchegante de Squamish e vai para o fim do mundo, a Patagônia. Isto já não é um campo de treino. É uma arena onde os erros se pagam com a vida. Diante dele se ergue o Cerro Torre, a lendária agulha de pedra, coroada por uma capa de gelo instável, considerada impossível de escalar por décadas. Mark escolhe uma via com um nome revelador: The Corkscrew, o saca-rolhas. A linha serpenteia ao redor da torre, forçando o alpinista a cruzar diferentes faces da montanha, exposto a todos os ventos do hemisfério sul. 1.200 metros de vertical. Para qualquer outro, seria uma expedição de vários dias, com volumes de equipamento e uma plataforma para pernoitar. Leclerc se aproxima da montanha sozinho. Ele começa a subir, e novamente acontece algo que não cabe na cabeça dos observadores. Mark praticamente não usa proteção. A corda, na maior parte do tempo, fica em sua mochila como peso morto. Ele escala em livre, segurando-se em agarres mínimos apenas com a força dos dedos e a precisão dos movimentos. 99% da via, ele faz como se estivesse passeando no parque, só que o parque está na vertical, e sob seus pés há um abismo de 1 quilômetro. O tempo na Patagônia muda mais rápido do que um piscar de olhos. Um céu claro se enche de nuvens pesadas em minutos. Leclerc se move em condições onde a rocha dá lugar ao gelo inflado. Não é aquele gelo transparente do rink. É uma substância solta, porosa, formada por névoa e vento. Cravar ferramentas nela é como bater em algodão doce congelado. Uma decisão errada, um pedaço que se solta, e ele seria varrido para o abismo. Mas Mark mantém uma calma glacial. Ele dança no limite, unindo granito e gelo em um único fluxo de movimento. Quando ele atinge o cume e desce, a notícia de sua escalada solo explode no espaço informativo. O mundo do alpinismo entra em choque. Ninguém jamais havia feito The Corkscrew sozinho. Editores de revistas e especialistas começam a procurar freneticamente informações sobre esse cara. As manchetes gritam: o jovem alpinista mais forte do planeta. Uma nova era nas escaladas solos. Jornalistas desejam entrevistas, patrocinadores fazem fila, mas o próprio herói desta história reage ao barulho de forma totalmente diferente. Em vez de se banhar nos holofotes e dar autógrafos, ele se afasta. Para Leclerc, esse triunfo é uma experiência pessoal, quase íntima. Ele não quer ser uma estrela de capa de revista. Não precisa de likes ou do reconhecimento da multidão. Ele veio aqui por uma conversa honesta com a montanha, e essa conversa aconteceu.
Enquanto o mundo discute sua façanha, Mark já pensa no silêncio e em novas paredes, ainda mais selvagens, onde ninguém o encontrará. O inverno na Patagônia não é apenas uma mudança de estação, é um verdadeiro cerco. A maioria dos alpinistas foge aos primeiros sinais de neve, mas, em 2016, Marc-André Leclerc faz exatamente o oposto. Ele retorna a esse inferno gelado em busca de um silêncio ainda mais profundo. Seu novo objetivo soa como loucura. A primeira escalada solo de inverno na história da Torre Eiger. Se o Cerro Torre no verão era um desafio, a Eiger no inverno é uma passagem só de ida para quem perder o controle por um segundo. As condições aqui lembram outro planeta. A luz do dia se reduz ao mínimo, deixando apenas uma janela estreita para o movimento. A temperatura cai tanto que o metal do equipamento queima os dedos mesmo através das luvas. Mark faz uma primeira tentativa, mas a montanha o rejeita com força. As condições da via se mostram intransponíveis, e ele é forçado a recuar. Chega a fase mais difícil da expedição, a espera. Leclerc fica sozinho no campo base, ninguém por perto, apenas o vento tentando rasgar sua barraca em pedaços. Os dias se arrastam infinitamente. Nesses momentos, a solidão se torna fisicamente palpável, pressionando a psique mais do que qualquer mochila. Mas Mark não quebra. Ele senta na neve e espera, ouvindo o ritmo dos elementos. No dia 17 de setembro, o céu finalmente lhe dá uma chance. Mark ataca a via Winterlink Up. Ele se move rápido, como um fantasma, tentando vencer o sol poente. À sua frente, se erguem trechos do mais complexo terreno misto, rochas cobertas por uma fina camada de gelo, onde é impossível cravar um pitão ou instalar uma proteção confiável. Ele paira sobre as pontas de seus pioletes, acima do abismo, superando cogumelos de gelo suspensos, prontos para desabar a qualquer momento. Aqui não há margem para erro, não há parceiro para dar segurança ou incentivo. Cada movimento é responsabilidade absoluta pela própria vida. Quando ele alcança o cume, reina um silêncio gelado ao redor. A escalada bem-sucedida da Torre Eiger no inverno consolida seu status de visionário. O mundo do alpinismo entende. Leclerc enxerga linhas onde outros veem apenas a morte. Essa experiência o muda para sempre. Agora, ele sabe que é capaz de funcionar sob condições de absoluta, total autonomia, contando apenas consigo mesmo e sua intuição. Imagine ficar diante de uma parede de 2,5 km de altura. É a face imperatriz do Monte Hobson, o desfiladeiro vertical mais temível das montanhas rochosas canadenses. Em 2016, Marc-André Leclerc chega à sua base, mas faz algo estranho. Tira do mochilão um telefone e um relógio, deixa-os lá embaixo e parte rumo ao alto. Ele conscientemente se priva de saber as horas e de pedir socorro. Agora está fora de alcance, fora de cronogramas, fora da civilização. Seu objetivo é a lendária via Infinite Patience, que significa paciência infinita. O nome já diz tudo. É um bolo camada gigante de rochas frágeis e gelo traiçoeiro. Mark vai sozinho. Não tem parceiro, nem rádio, nem sequer noção de quantas horas já está na parede. Ele faz isso de propósito. Para ele, é crucial cortar qualquer ligação com o mundo externo, ficando frente a frente com a natureza. Quer experimentar a aventura em seu estado mais puro, onde não há espaço para registrar recordes ou perseguir segundos. A escalada se transforma numa dança surreal em altitude extrema. Leclerc supera 2.500 metros de relevo extremamente difícil em completo silêncio de rádio. Crava suas ferramentas no gelo que, sob o peso do corpo, pode se soltar do granito a qualquer instante. Cada metro é um teste de resistência, mas, sem relógio, o tempo para ele se expande e se contrai ao mesmo tempo. Ele para de monitorar a velocidade, simplesmente se torna parte daquela montanha. E aí está o ápice de sua filosofia. Para Marc-André, uma escalada assim é um ato espiritual, um modo de dissolver o próprio ego na grandiosidade da natureza. Enquanto outros alpinistas planejam logística e contam calorias, ele busca o estado de fluxo, onde o medo desaparece e só resta a presença pura. Ele não tenta conquistar o cume, tenta fundir-se com ele. Quando finalmente atinge a aresta e começa a descida, o mundo vê um homem no auge absoluto de sua forma técnica e mental. Parece exausto, mas seu olhar está sereno.
Acaba de realizar uma das maiores escaladas solo da história do alpinismo, mas não tem um único registro do tempo de percurso. Para ele, isso não importa. Ele retorna da montanha com respostas para perguntas que não se pode fazer lá embaixo, na agitação das cidades. Provou que a verdadeira maestria não precisa de testemunhas ou confirmações digitais. É o triunfo do espírito humano, enclausurado no silêncio das grandes paredes. Enquanto Marc-André Leclerc dissolve seu ego no silêncio dos picos canadenses, mais ao norte, na severa Juneau, no Alasca, vive um homem que conhece o gelo local melhor que qualquer um. Ryan Johnson tem 34 anos e é o oposto completo do solitário recluso Mark. Ryan é vida, energia e aço puros. Trabalha como minerador e construtor. Mantém sua própria academia, a Tongass Fitness, e é um verdadeiro pilar da comunidade local. Para os alpinistas do Alasca, ele não é apenas um colega, é um mentor, uma referência confiável e uma lenda regional. O maciço Mendenhall, Ryan chama de seu quintal. Mas não se engane, esse quintal é um labirinto de granito vertical e gelo, onde um erro custa a vida. Johnson estuda essas torres há anos, absorvendo cada nuance do clima volátil do norte. Sabe como o gelo soa antes de rachar e entende a linguagem das tempestades que chegam do oceano. Seu trajeto nessas montanhas é marcado por uma tenacidade incrível. Ainda em 2008, com seu parceiro Sam Magro, ele faz a primeira ascensão da torre oeste do Mendenhall. Aquela expedição quase vira uma catástrofe. Os alpinistas ficam presos por uma tempestade colossal. Imagine ficar sentado numa caverna de neve apertada por 10 dias consecutivos, enquanto lá fora um inferno gelado rugia e as provisões de comida diminuíam diante dos olhos. Ryan sobrevive, sai dessa prova e fica ainda mais forte. Em 2011, ele desafia o maciço novamente, escalando em livre a via South Buttress Direct na torre principal. Essa escalada confirma sua reputação de mestre. Ele não apenas sobe, ele lê a montanha como um livro aberto. Mas até esses titãs têm seu objetivo em aberto, que não os deixa dormir à noite. Para Ryan, é a face norte da torre principal do Mendenhall. A face norte são 760 metros de granito frio e côncavo, que quase nunca vê o sol. Ela assusta pela inacessibilidade e complexidade do relevo. Johnson compreende a especificidade do gelo local, fino, caprichoso, que se forma apenas em breves janelas de condições perfeitas. Ele volta a essa face repetidas vezes, estudando linhas e possíveis apoios. Para ele, não é só interesse esportivo. É um diálogo pessoal com a natureza do Alasca, que dura já uma década. Ryan é um pai experiente, um amigo leal e um atleta extraordinário. Mas seu coração pertence a essa parede. Só falta uma coisa: um parceiro cujas habilidades e velocidade possam transformar o sonho da face norte em realidade. O destino já começa a entrelaçar os fios de suas vidas num ponto único, onde a experiência de Johnson e o gênio de Leclerc terão de se unir por um objetivo comum. 760 metros de granito, curvados como uma antena parabólica gigante, pairando sobre a geleira, acumulando sombras e frio. A face norte da torre principal do Mendenhall permanece o último problema da cordilheira, um bastião inexpugnável que há anos repele qualquer investida. A parede é coberta por uma camada finíssima de gelo, de escorrimento e geada. Não é uma casca confiável, onde se pode cravar um piolete com força. É uma cobertura enganosa, colada à rocha por palavra de honra e geada. Ryan Johnson conhece bem demais esse caráter da parede. Em 2015, ele já está aqui, em sua base, cheio de determinação. Começa a subida, mas a montanha rapidamente dita suas condições. O gelo se esfarela, a rocha rejeita as proteções, e Ryan é forçado a recuar. Essa derrota não o quebra, mas dá uma clara compreensão. Para ter sucesso aqui, não basta ser forte. É necessária uma técnica virtuosa de escalada mista, a habilidade de mover-se sobre rochas com crampons, agarrando-se com as pontas das ferramentas de gelo em saliências microscópicas da pedra. Ele precisa de um parceiro que se sinta nesse tipo de terreno como peixe na água. Ao mesmo tempo, o destino embaralha as cartas para Marc-André Leclerc. Seus planos para uma expedição ao Monte Waddington desmoronam subitamente, deixando um vazio na agenda e uma sede por algo significativo.
Dois vetores de movimento, o experiente especialista local e o jovem gênio técnico, convergem para um único ponto. O encontro deles cria uma reação química perfeita. Ryan traz para a equipe um conhecimento único da logística, como abordar, onde esperar armadilhas do clima, como ler os sinais do céu sobre o Alasca. Marc-André contribui com seu talento incrível para liderar onde outros veem um impasse. Eles falam a mesma língua do risco. Ambos desprezam táticas pesadas de cerco, com quilômetros de cordas fixas e toneladas de carga. A escolha deles é o estilo alpino puro. Rápido e leve soa bem, mas na prática significa abrir mão voluntariamente da margem de segurança. Eles decidem ir com o mínimo de equipamento para mover-se com velocidade máxima. É a estratégia do equilibrista. Quanto mais rápido você vai, menos tempo passa na zona da morte, mas, se tropeçar, não há rede de segurança. A aliança de Leclerc e Johnson parece a fechadura perfeita para a chave que é a face norte. Johnson tem o mapa desse labirinto na cabeça. Leclerc tem a perícia para atravessar suas paredes. Eles olham para o granito côncavo, entendendo que agora tem tudo o que precisam. A montanha que por anos permaneceu em isolamento altivo finalmente encontra adversários à altura. A sinergia de experiência e ousadia está pronta para transformar um sonho antigo num plano de ataque real. 4 de março de 2018. O zunido das pás do helicóptero corta o ar gelado. A máquina se afasta da geleira e vai em direção à cidade, deixando para trás um silêncio ensurdecedor. Duas figurinhas minúsculas ficam sozinhas no meio de um vasto e branco silêncio. Marc-André e Ryan estão aos pés de seu sonho. O céu sobre eles vibra de pureza, de um azul antinatural para essas latitudes. A previsão promete vários dias de estabilidade perfeita, uma raríssima janela de oportunidade que não pode ser desperdiçada. Eles começam os preparativos, e cada ação é impregnada do fatalismo dos profissionais. A primeira coisa que fazem é aliviar peso. Os esquis, nos quais poderiam descer rapidamente pela geleira, ficam lá embaixo. É impossível carregá-los numa parede vertical. Cravaram uma sonda de avalanche na neve compacta e penduraram nela um colete laranja-choque. Essa mancha de cor é seu farol, o único ponto nesse oceano gelado para onde planejam retornar. Agora, vamos espiar suas mochilas. O que vemos lá gela o sangue de qualquer um que conheça montanhas. Estão praticamente vazias. Mínimo de comida, só o que dá para comer em movimento. Um fogareiro leve para derreter neve e beber. O equipamento é assustadoramente específico, brocas de gelo encurtadas, porque o gelo na parede é fino demais para as padrão. Espectres, pitões pontiagudos que lembram garras, para se agarrar a musgo congelado e fendas. Mas o mais crucial é o que não tem. Não há sacos de dormir, nem barraca nas mochilas. Eles conscientemente abrem mão do equipamento de pernoite. É a estratégia do single push, impulso único. A lógica aqui é cruel e simples. Peso mata velocidade, e numa parede dessas, lentidão é igual à morte. Mas desistir de pernoitar significa que eles abrem mão do direito de parar. São obrigados a seguir em movimento constante para gerar calor. Se algo der errado, se uma tempestade surgir ou alguém se machucar, não terão como esperar o perigo passar em um local aquecido. Eles saem para a face praticamente nus perante a força dos elementos. Os alpinistas chegam ao início da rota. O clique de um mosquetão, o impacto de uma ferramenta no gelo. E não há mais volta. Deixando os esquis e os sacos de dormir, queimam as pontes atrás de si. Agora, a única saída desta montanha passa pelo seu cume. A parede os recebe de imediato, sem preliminares. O relevo se mostra mais complexo do que parecia pelos binóculos. O granito está coberto por crostas de gelo, que exigem precisão de ourives. Cada movimento para cima é um investimento irreversível de energia. A dupla se dissolve na sombra da face norte, dando início ao ato final, onde a aposta é a própria vida. Imagine golpear com o piolete, não em vidro sólido, mas em isopor denso e compactado. A ferramenta penetra com um som abafado, suave, e se fixa com firmeza absoluta. É por um gelo assim, estranho, poroso, saturado de ar, que Marc-André e Ryan superam os últimos metros da parede. Dia 5 de março.
Eles literalmente correm para o cume, deixando abaixo 700 metros de abismo vertical. São 10h26 da manhã. Neste momento, o silêncio das montanhas é quebrado não pelo vento, mas por um som raro naqueles lugares, o sinal de rede celular. Eles captam um fio tênue de conexão, que por pouco tempo os liga ao mundo exterior. Mark pega o telefone. Seus dedos, acostumados a segurar ferramentas geladas, agora digitam a mensagem mais importante do dia. O destinatário é Brett Harrington, sua namorada e parceira de vida. O texto é simples, mas pulsa com adrenalina. Amor, estou no cume, foi uma escalada incrível. É um momento de puro triunfo. O sol banha a geleira, o vento, que normalmente derruba, agora se cala. O Alasca lhes oferece o presente mais raro, uma calmaria absoluta. Ryan Johnson pega a câmera e grava um vídeo panorâmico. Nas imagens, um horizonte infinito, céu azul e a massa brilhante do Monte Fairweather ao longe. Ryan sorri. Seu quintal, seu sonho de longa data, enfim foi conquistado. Ele parece cansado, mas absolutamente feliz. Um homem que fechou um ciclo de décadas. Mark também não perde o momento. Ele tira uma foto da vista e a posta no Instagram. O rastro digital de sua vitória se espalha instantaneamente pelos servidores, enquanto eles próprios permanecem em um pequeno pedaço de neve. Mas há mais uma pessoa a quem Mark precisa escrever. Ele envia uma foto para sua mãe. O telefone da mãe acende com uma notificação. Ela vê a foto, sente alívio e imediatamente escreve uma resposta. Sua mensagem vai para a rede, o status muda para entregue. Mas Mark nunca mais abrirá aquela notificação. Este breve diálogo digital se torna o último fio conectando-os à civilização. O telefone de Marc André nunca mais transmitirá um único byte de informação. A euforia no cume não dura muito. Os alpinistas conhecem a regra de ouro. O cume é apenas metade do caminho e, frequentemente, a metade mais segura. Um complexo descenso os aguarda. Eles guardam os telefones, escondem as câmeras e voltam sua atenção para as cordas. A tarefa principal está cumprida, a história escrita. Mas agora, a montanha exige o preço da entrada. Um retorno seguro ao vale. Eles começam a se preparar para os rapéis, sem suspeitar que o tempo perfeito ao redor é uma cenografia prestes a mudar. No papel, o caminho para casa parece uma simples questão de aritmética. Tudo o que precisam fazer é descer pela aresta leste e adentrar o chamado quarto corredor. Não é um passeio, mas uma série de rapéis técnicos. A mecânica do processo é monótona e perigosa. Fixar a corda, descer, recuperá-la abaixo, repetir. Eles precisarão executar 5 ou 6 desses rapéis para chegar à geleira segura. No mundo do alpinismo, isso é considerado rotina, uma volta da honra após o trabalho árduo. Mas lá embaixo, na cidade de Juneau, os ponteiros do relógio seguem seu curso implacável. A data de retorno esperada, 7 de março. Neste dia, Marc André e Ryan deveriam alcançar a civilização, tirar as botas pesadas e pedir uma comida quente. Parentes e amigos olham para os calendários, depois para os telefones. As telas permanecem escuras. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma atualização nas redes sociais. O silêncio, que nas primeiras horas parece apenas um atraso, rapidamente se adensa e se transforma em ansiedade. E então, a natureza desfere seu golpe, como se estivesse esperando por este momento. No dia 7 de março, exatamente na data do suposto retorno, a janela de tempo perfeito se fecha violentamente. Uma forte tempestade de neve atinge a região. O céu, que ontem brilhava em azul, desce sobre a terra como uma pesada cortina branca. O vento uiva com tanta força que sacode as paredes das casas em Juneau, e lá em cima, um verdadeiro inferno começa. Os serviços de resgate são imediatamente colocados em alerta máximo. Pilotos de helicóptero aguardam nas cabines, prontos para ligar os motores, mas os elementos ditam suas regras. A decolagem é impossível, visibilidade zero. Voar neste leite é uma morte certa. Os socorristas se veem presos em uma armadilha de impotência. Eles sabem que em algum lugar daquela neblina branca há 2 pessoas, mas não podem dar um único passo em sua direção. A tempestade torna a situação catastrófica. A nevasca,
não apenas bloqueia a operação de resgate, age como uma gigantesca borracha. A neve fresca soterra pegadas, altera os contornos das encostas e esconde qualquer sinal de presença humana. Vertentes que estavam estáveis se transformam em armadilhas propensas a avalanches. Cada minuto de demora reduz as chances, mas a tormenta não cede. Começa o teste mais aterrorizante para todos que aguardam em terra. Uma espera angustiante e viscosa pelo momento em que a montanha se dignará a mostrar seu rosto. O motor do helicóptero ruge, rompendo o silêncio que pairava sobre Juneau há dias. Assim que os céus concedem uma pequena abertura, a equipe de resgate sobe aos ares. Na cabine, não há espaço para conversas vazias. Pilotos e observadores se tornam um único instrumento óptico. Seus olhos escaneiam cada metro do espaço deslumbrantemente branco, tentando encontrar qualquer coisa que quebre a geometria natural das montanhas. Eles sabem, agora não procuram apenas pessoas, procuram anomalias na neve. O helicóptero se aproxima da base da parede, onde tudo começou, e imediatamente encontra a primeira pista: os esquis. Eles estão exatamente onde Mark e Ryan os deixaram antes do ataque ao cume. Ao lado, uma sonda de avalanche com um colete laranja, que agora parece uma bandeira em um navio abandonado. Este achado atinge a esperança com mais força do que qualquer tempestade. Se os alpinistas tivessem descido, os esquis não estariam ali. Eles os teriam calçado e ido embora, em direção à civilização. Mas o equipamento aguarda seus donos, que nunca voltaram para buscá-lo. Isso significa uma coisa: Marc-André e Ryan ainda estão em algum lugar lá em cima, no labirinto de gelo. A máquina começa a ganhar altitude, seguindo a linha presumível do descenso. Os observadores examinam a aresta leste e o quarto corredor. O olhar se prende a um pequeno detalhe no ponto mais alto do corredor. É uma ancoragem de rapel. Está fixada na rocha e parece absolutamente intocada. É uma peça crucial na reconstrução dos eventos. A ancoragem confirma: a dupla alcançou este ponto. Eles estiveram aqui. Começaram o descenso exatamente pela rota planejada. O plano estava funcionando. Apenas algumas cordadas os separavam do resgate. O piloto dirige o helicóptero para mais abaixo, seguindo a lógica da gravidade. Descem para o pé do corredor, onde a encosta desemboca em uma gigantesca fenda glacial. Um Bergschrund. É o lugar onde a geleira se separa da rocha, formando uma boca profunda e escura. É precisamente ali, no caos de neve e gelo, que um observador percebe objetos estranhos. De cima, parecem fios coloridos jogados sobre um lençol branco. O helicóptero paira, permitindo ver os detalhes. Não são pedras nem sombras, são cordas. Cordas de alpinismo laranjas. Elas não estão sobre a superfície, mas dentro da fenda, parcialmente soterradas por neve fresca. Na cabine, paira um silêncio pesado. Socorristas experientes leem a cena instantaneamente. As cordas não estão arrumadas ordenadamente, formam um emaranhado caótico. Sua posição, fundo na fenda, indica que não chegaram lá suavemente. Caíram de cima, junto com aqueles que estavam amarrados a elas. Esta descoberta muda o status da operação. A esperança de encontrar os homens vivos, sentados em uma caverna de neve à espera de ajuda, começa a se dissipar mais rápido do que a neve ao sol. As cordas no Bergschrund não são um sinal de socorro, são uma evidência silenciosa de que a gravidade venceu. Olhos eletrônicos veem o que é inacessível ao homem. Os socorristas utilizam um aparelho do sistema RECO. Este dispositivo, semelhante a um scanner manual, capta sinais de refletores passivos especiais, costurados em roupas modernas. O helicóptero paira sobre a mesma fenda onde as cordas laranjas são visíveis. O operador direciona a antena para baixo, para a garganta gelada do Bergschrund. O aparelho emite um bip agudo e rítmico. O sinal vem direto das profundezas. É o som que põe fim a qualquer dúvida. Os detectores nas roupas dos alpinistas respondem. Eles estão lá, no fundo, sob a neve. Agora, com a localização confirmada, especialistas começam a montar o quebra-cabeça da catástrofe, observando a posição das cordas. Elas não estão enroladas nem guardadas nas mochilas. Estão esticadas e embaraçadas. Isso indica uma coisa. No momento da queda, Marc-André e Ryan estavam amarrados um ao outro. No alpinismo, a corda é um símbolo de vida, um fio de segurança, mas em uma situação catastrófica,
Ela prende os destinos de forma irrevogável. Se um cai, e não há um ponto de ancoragem seguro, ele arrasta o segundo. Eles foram para o abismo juntos, como uma única cordada. O que exatamente os lançou no abismo? Os vestígios na encosta foram apagados pela tempestade, mas a experiência sugere 3 cenários prováveis, cada um deles mortal. Talvez uma cornija de neve, um gigantesco beiral suspenso, tenha desabado sobre eles, cedendo ao próprio peso. Ou uma avalanche local, uma lasca de neve, os tenha derrubado como pinos de boliche. Há uma terceira possibilidade, a falha de uma ancoragem. O ponto de fixação da corda na rocha pode ter cedido sob a carga. O aspecto mais cruel desta tragédia é seu momento. Acontece durante a descida. As estatísticas das montanhas são implacáveis. A maioria dos acidentes ocorre justamente quando o cume já ficou para trás. O corpo está exausto. A adrenalina da vitória se esvai. A atenção diminui. O alpinista começa a pensar no banho quente e no jantar, perdendo a atenção por uma fração de segundo. A quarta canaleta por onde desciam funciona como um funil gigante. Tudo que cai de lá de cima voa direto para a fenda. Cair da altura da canaleta nessa armadilha de gelo não dá nenhuma chance. É uma queda de centenas de metros que termina no impacto contra o fundo da fenda. Tudo acontece num instante. Muito provavelmente, a consciência se apaga antes mesmo que o cérebro consiga processar a irreversibilidade do momento. E então, a natureza termina o que começou. A neve e o gelo que desceram com eles, ou caíram em seguida, os cobrem com uma camada de vários metros. Os corpos ficam sepultados sob toneladas de massa branca compactada. A fenda se torna o sarcófago deles. A tragédia interrompe suas vidas no ápice absoluto, no momento de maior triunfo, transformando a alegria da conquista no silêncio eterno da geleira. Existe um limite além do qual o heroísmo dos resgatistas vira um suicídio sem sentido. A equipe no helicóptero olha para baixo, para aquela mesma canaleta onde estão as cordas, e entende. A montanha ainda está engatilhada, como um gatilho. O risco de avalanche naquela garganta estreita continua criticamente alto. As massas de neve penduradas sobre o local da queda estão instáveis. Qualquer tentativa de desembarcar pessoas, qualquer som ou vibração, pode soltar milhares de toneladas de neve lá de cima. Os socorristas querem descer. Seu instinto exige ação, mas a razão e os instrumentos dizem não. A operação para recuperar os corpos é considerada arriscada demais. Nos gabinetes das autoridades e no centro de comando dos resgates, cai um silêncio pesado. É preciso aceitar o óbvio. As autoridades fazem o anúncio que todos temiam, mas que se tornou inevitável. Marc-André Leclerc e Ryan Johnson são oficialmente declarados mortos. Não há mais esperança, resta apenas a burocracia fria da morte. Agora, a palavra está com as famílias. Elas enfrentam talvez a escolha mais terrível de suas vidas. Podem exigir a continuação, podem insistir em tentar recuperar os corpos a qualquer custo. Mas elas olham as previsões, ouvem os relatos dos pilotos e entendem o preço dessa decisão. Se continuarem o trabalho na canaleta, a lista de vítimas pode aumentar. Para trazer de volta os que já se foram, seria preciso arriscar os vivos. As famílias tomam uma decisão nobre e incrivelmente difícil. Pedem que a busca seja interrompida pela segurança dos socorristas. Elas soltam seus entes queridos. A história termina no mesmo ponto geográfico, onde, apenas alguns dias antes, aconteceu o triunfo absoluto. É a ironia cruel do alpinismo. O local de sua maior glória se torna seu repouso eterno. A geleira Mendenhall leva os dois, leva Marc-André, o jovem visionário, o homem que dançava nas pedras e buscava uma fusão espiritual com a natureza. E leva Ryan, o pai experiente, o mentor, o homem que conhecia aquela cadeia como a palma da mão. 2 mundos diferentes, 2 destinos diferentes, ligados por uma mesma corda, permanecem ali, sob a neve do Alasca. O mundo do alpinismo entra em luto. Não é apenas a perda de 2 atletas, é um golpe no estômago de toda uma comunidade que acompanhava na escalada deles. As redes sociais, que até pouco antes explodiam de entusiasmo com a foto do cume, agora se enchem de quadrados pretos e palavras de despedida.
As montanhas, que lhes deram sentido à vida, no final se tornaram seu último refúgio, escondendo os corpos de olhares alheios e deixando-os na pureza do frio eterno. Quando o ruído dos helicópteros se acalma e os socorristas voltam para as bases, normalmente vem o silêncio, mas desta vez ele é rompido por uma onda de solidariedade humana. Amigos e desconhecidos entendem. Ryan Johnson deixou para trás não apenas rotas, mas uma família. A Irmandade do Alpinismo é uma rede estranha, espalhada pelo mundo, que nos momentos de dor se aperta num nó forte. As pessoas começam a agir. Uma campanha é lançada para arrecadar fundos para o filho de 2 anos de Ryan, Milo. O dinheiro chega de todos os cantos do planeta. São arrecadados mais de $43 mil. Isso não vai trazer o pai de volta, mas cria uma rede de segurança para a criança, que vai crescer sabendo que seu pai era uma lenda daquelas montanhas. A morte de Leclerc causa um efeito de bomba na comunidade. O choque dá lugar a uma profunda reavaliação. Todos estavam acostumados a pensar que os alpinistas solitários morriam por risco bobo ou ambição. Mas Mark era diferente. Ele era a própria encarnação da cautela e do controle. Se as montanhas puderam levá-lo, o visionário que lia o gelo como um livro aberto. Então, ninguém está a salvo. Esse fato faz muitos atletas de elite pararem e pensarem no preço que pagam por sua paixão. No entanto, a verdadeira onda de compreensão vem mais tarde. Em 2021, chega aos cinemas o documentário The Alpinist. As câmeras seguiram Mark nos últimos anos de sua vida, registrando seu sorriso, seus cabelos desalinhados e sua filosofia. Ninguém da equipe de filmagem podia imaginar que estavam gravando um Requiem. O filme, concebido como um retrato de um gênio vivo, torna-se seu memorial póstumo. Esse documentário faz algo incrível. Tira a filosofia de Leclerc das sombras de um círculo estreito de profissionais e a traz à luz para o grande público. Milhões de pessoas veem não um louco em busca da morte, mas um homem livre em busca da vida. Veem um cara que escala não por câmeras ou curtidas, mas por aquele dissolver do ego na grandiosidade da natureza. O filme se torna um manifesto de liberdade. Os espectadores saem das salas de cinema com lágrimas nos olhos, impressionados com a pureza de suas intenções. E lá no Alasca, a face norte da torre principal de Mendenhall permanece como testemunha silenciosa. A própria rota, o fio traçado através do gelo e do granito, permanece como seu monumento eterno. Ninguém vai poder apagar essa linha. Ela pertence a eles. A história de Leclerc e Johnson se transforma num símbolo de paixão sem compromisso. É um lembrete de que a vida não é medida pela quantidade de respirações, mas pelos momentos que tiram o nosso fôlego. Eles não se apagaram na velhice, não se dissolveram na rotina. Eles partiram do jeito que viveram, de forma intensa, brilhante, no ápice absoluto de sua habilidade, fazendo o que mais amavam no mundo.